Com certeza o live action de One Piece foi a adaptação de anime mais aguardada de todos os tempos. Afinal de contas, todo mundo queria ver como realmente iria ficar o Gomu Gomu no Pistol do Luffy na tela, não é verdade? E para fazer essa cena, a equipe de produção da Netflix passou por maus bocados que você nem imagina. Na verdade, toda a gravação da série de One Piece foi repleta de detalhes incríveis e fatos sensacionais, que a gente vai te contar agora mesmo. Então pega a pipoca e segura a sua bandeira pirata, que tá começando mais um Team Videos. Com certeza a coisa que todo mundo mais queria ver era como seriam as cenas de luta entre os integrantes do Chapéu de Palha e os vilões, que como a gente sabe incluem outros piratas e também membros da marinha. E essa foi uma das maiores preocupações de Eiichiro Oda ao assinar o contrato para a realização da série. Existem rumores que o autor de One Piece colocou até mesmo uma espécie de cláusula de que a série só iria pro ar depois que ele desse o seu aval. Então a verdade é que mesmo depois da Netflix ter marcado uma data de estreia, tudo poderia precisar ser adiado se Oda dissesse que algo precisaria ser mudado, já que ele era, além do criador da história, o produtor executivo do seriado. I am your boss! Por esse motivo, a Netflix não queria deixar brecha para erros e contratou simplesmente dois dos maiores nomes da coreografia de filmes de ação e luta. Um deles é Franz Spielhaus, que trabalhou em inúmeros filmes de ação e que também tinha em seu currículo o fato de ter sido o coordenador de dublês da Black Sails, uma série de piratas que foi gravada no mesmo lugar que One Piece, que a gente já vai falar qual é. E além dele, o mestre espadachim Koji Kawamoto, que foi o responsável pelas cenas de espadas em John Wick 4. Daí você já pode ter uma ideia de como o nível de exigência estava alto. O detalhe é que para a série ficar mais realista possível, os atores Inaki Godoy, Emily Root, Ty Scalar, Jacob Gibson e McKenny precisariam fazer suas próprias cenas de ação e luta. No caso de McKenny, que já participou de adaptações como Samurai X e Saint Seiya, era um pouco mais fácil. Mesmo assim, ele precisou de 3 meses de treinamento para dominar, entre aspas, o estilo Santorio do Zoro, conforme o próprio mestre Koji, responsável pelas coreografias, afirma, abre aspas, McKenny sempre teve ótimas habilidades com a espada, então a gente o treinou para torná-las ainda melhores. Fecha aspas. Mas para que todos os atores pudessem fazer suas cenas com perfeição, uma equipe de dublês, juntamente com os responsáveis que a gente citou pelas coreografias, precisaram criar as sequências de luta de maneira milimetricamente perfeitas, para que os próprios autores pudessem realizar as gravações. O que a gente pode dizer que sem dúvidas ficou muito irado, pode ter certeza. Ainda bem que esse era o objetivo, além, é claro, de achar o tesouro do Rei dos Piratas. Claro que não foram só as coreografias que deixaram a série muito legal, afinal tinha coisas que só podiam ser feitas com efeitos especiais. É simplesmente impossível adaptar uma obra tão incrível como One Piece e não ter um investimento pesado em efeitos especiais. Afinal, a gente está falando de um mundo onde muitas pessoas comem Akuma no Mi e têm poderes incríveis. Fazer um homem borracha como o Luffy, com seus poderes fantásticos, exigiu muito da equipe de produção. Só para criar a cena do Gomu Gomu no Pistol que ele utilizou contra a Álvida, o pessoal de efeitos especiais precisou utilizar CGI de qualidade, além de muitas horas de edição para recriar o primeiro golpe de efeito do Luffy no mangá e no anime, e agora também no live action. Mas os efeitos não foram só utilizados nas batalhas e lutas de One Piece. Muitos cenários marcantes da série utilizaram efeitos de ponta e primeira qualidade para dar o ar que realmente era necessário, para que a série ficasse a mais parecida possível com o anime. Por exemplo, a cena do local em que Gold e Roger foi executado em Loguetown precisou ser completamente feita com fundo azul para a construção das imagens de fundo. Atrás do local da execução, tinha imponentes prédios históricos no lugar conhecido como a Cidade do Começo e do Fim. Afinal, foi lá que o próprio Rei dos Piratas tinha nascido. E se você, assim como a gente, quer saber de uma vez por todas o que realmente é One Piece, deixado pelo Gold e Roger, comenta aqui embaixo #pirata,
pra gente saber quantos curiosos e curiosas estão assistindo esse vídeo. Enquanto não descobrimos, vamos curtindo One Piece e seus efeitos especiais. Inclusive, um dos efeitos da série que precisou ser realizado foi porque ao longo de várias cenas, os atores precisaram utilizar cabos de aços para fazer movimentos semelhantes ao do anime, e eles precisavam ser retirados com efeitos de computação gráfica para ficar exatamente do jeito que deveria, e do jeito que Oda, o criador do mangá, com certeza aprovaria. Isso sem falar naquela cena super da hora do Mihawk, que simplesmente destrói o barco do Dan Krieg com a sua espada lendária. Tudo isso precisou de efeitos especiais pesados, e esse sem dúvidas foi um dos altos custos envolvidos na série, que acabou se tornando mais cara que Game of Thrones. Em julho de 2017, quando a série foi anunciada, exatamente no mês de aniversário de 20 anos de One Piece, todos os fãs do anime ao redor do mundo ficaram ao mesmo tempo felizes, mas com medo do que viria a acontecer e o que seria o resultado final que seria mostrado pra gente. Mas a gente tem que ser sincero, a série simplesmente ficou espetacular. E para chegar a esse resultado incrível, a Netflix teve que mexer pesado no seu bolso. A estimativa, feita por sites especializados, foi de que a gigante do streaming gastou 144 milhões de dólares nos 8 episódios da primeira temporada. Isso dá uma média de 18 milhões por episódio, o que dá mais ou menos 88 milhões de reais. Cara, isso com certeza foi muita grana, mais até mesmo do que foi gasto na última temporada da série mais aclamada de todos os tempos, Game of Thrones, que gastou em média 15 milhões por episódio em sua temporada final, o que acaba tornando One Piece simplesmente uma das séries mais caras da história. O mais legal de tudo isso é que boa parte desse dinheiro foi gasto em cenários que ficavam em um dos lugares mais incríveis do mundo. Praticamente todos os episódios da série foram gravados nos estúdios que ficam na cidade do Cabo, na África do Sul. Será que talvez o rei dos piratas Gold Roger escondeu One Piece por lá? E aí por isso que esse lugar foi o escolhido? Por mais que eu gostaria que isso fosse verdade, não é o caso. O local paradisíaco foi escolhido devido ao fato de ser uma cidade costeira e facilitar o acesso de barcos aos locais de filmagens. Afinal, se trata de uma série de piratas. A cidade também se tornou o lugar ideal para realizar as filmagens de One Piece, porque lá já tinham enormes tanques de água e navios já construídos, que foram utilizados na produção de outra série sobre piratas, chamada Black Sails, que por coincidência acabou no mesmo ano que One Piece foi anunciada, em 2017. Fora os barcos e materiais que já estavam no estúdio, que foram utilizados para dar vida a lugares e navios incríveis como o próprio Going Merry, o Baratier e o navio da Capitã Álvida, muitos dos tripulantes que participaram de Black Sails, interpretando os piratas da série, acabaram sendo chamados para trabalhar também em One Piece, fazendo figuração como piratas e como membros da Marinha. E como a gente comentou, várias cenas da série foram gravadas em tanques de água gigantescos, mesma técnica utilizada para gravar Piratas do Caribe, já que não teriam ondas para fazer as câmeras balançarem muito. E muitos dos cenários ficaram simplesmente perfeitos nas praias e locações da África do Sul, o que também foi o caso do Arlong Park, a moradia dos Homens-Peixe, e onde Luffy finalmente derrota aquele que foi o principal antagonista da primeira temporada de One Piece. Falando nos Homens-Peixe, todos sabemos que eles são originários de um país único, chamado a Ilha dos Homens-Peixe, o que tem tudo a ver com o mangá de One Piece, já que a própria tripulação do Chapéu de Palha possui várias nacionalidades. Certa vez Oda, em uma entrevista, disse que se One Piece se passasse no mundo real, cada membro da tripulação do Luffy seria de um país diferente. Ele disse em resposta no seu espaço reservado no mangá para responder perguntas dos fãs, e comentou que cada membro do Chapéu de Palha seria de um país diferente se existissem no mundo real, sendo que o Luffy seria brasileiro, provavelmente por causa da sua alegria, enquanto Zoro japonês devido suas habilidades com katana. Sanji viria da França, a terra dos melhores restaurantes. Já Nami da Suécia, uma ótima navegadora assim como seus antepassados vikings. E Usopp seria da África por sua energia e vibração.
O interessante é que algo muito semelhante acabou acontecendo no set de gravações da série, já que os protagonistas dela são simplesmente todos eles de países diferentes. Por exemplo, nosso protagonista, Iñaki Godoy, que interpreta o Luffy, mesmo não sendo brasileiro, conserva as raízes latinas e é natural do México. Já Tys Skylar, o intérprete do Sanjay, não é francês, mas nasceu bem perto de lá, já que ele é meio espanhol e meio inglês, os dois países mais próximos da França. Já Jacob Gibson não é africano, mas possui o passado do seu país diretamente ligado ao continente berço da humanidade, já que ele é da Jamaica, que fica no Caribe. McKenny, que faz o Zoro de maneira brilhante, é japonês. Já fez vários filmes ligados a animes e mangás e seu pai era ninguém menos que o grande lutador Sonny Chiba, que fez vários filmes de luta como Kill Bill. E por último, mas não menos importante, temos Emily Root, que é americana e faz o papel da Nami com maestria, não é verdade? O detalhe sobre Emily é que muito antes dela interpretar a Nami, ela fazia postagens em suas redes sociais sobre One Piece e outros animes, provando um pouco da sua veia otaku, o que veio muito bem a calhar na hora de interpretar a mais gananciosa entre os chapéus de palha. A verdade é que a gente não sabe se é acaso ou destino, mas assim como no mundo de One Piece, onde os chapéus de palha teriam várias nacionalidades, na série tá sendo exatamente igual, e isso com certeza é um bom sinal. E sinceramente espero que venham mais e mais temporadas com todos os outros arcos de One Piece que ainda faltam ser adaptados, que são muitos. Isso foi tudo o que aconteceu por trás das câmeras no live action de One Piece, mas a sua jornada não acaba aqui não. Você ainda pode continuar procurando e vendo vídeos super legais, como esses dois aí que estão aparecendo agora pra você. E eu tenho que te contar, esse primeiro tá simplesmente bom demais.